Se você sente que nunca tem tempo para Deus, fique atento. Isso não é por acaso. O inimigo quer te manter ocupado, esgotado e distraído, porque ele sabe que uma vida sem oração é uma vida fraca. Ele usa trabalho, redes sociais e preocupações para te afastar da comunhão com Deus. E eu te pergunto, até quando você vai permitir isso? Se sua vida espiritual está morna, se a oração virou um desafio e a Bíblia parece um fardo, então este vídeo é para você. Hoje vou te mostrar como sair dessa armadilha e fortalecer sua intimidade com Deus. Mas antes, já se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa desse despertar. Agora, vamos direto ao assunto. A armadilha invisível do inimigo, te manter distante de Deus. Você já percebeu como sempre surge algo para roubar seu tempo com Deus? Quando você decide orar, o celular toca, um problema aparece ou o cansaço toma conta. Quando você tenta ler a Bíblia, sua mente se distrai. E antes que perceba, o dia acabou sem que você buscasse ao Senhor. Isso não é apenas uma coincidência. O inimigo sabe que um cristão sem oração e sem a palavra se torna fraco e vulnerável. Efésios 6:12 nos revela essa batalha espiritual invisível. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O diabo não precisa te atacar diretamente se ele conseguir te manter longe da presença de Deus. Ele sabe que, sem comunhão, você perde força e discernimento. Então, ele usa uma arma sutil e perigosa, a distração. Os riscos de viver longe da presença de Deus. O problema de negligenciar a oração e o estudo da Bíblia é que muitas vezes as consequências não aparecem de imediato. Mas pouco a pouco, isso começa a afetar todas as áreas da sua vida. Espiritualmente, você se sente distante de Deus e sem direção. Emocionalmente, a ansiedade e o medo tomam conta, porque sem a palavra, sua fé se enfraquece. Nos relacionamentos, você se torna mais impaciente, irritado e distante das pessoas. Nas decisões, você começa a agir com base no que sente e não na vontade de Deus. E o pior, sem perceber, você passa a viver no automático, sem comunhão com Deus, sem discernimento espiritual e vulnerável às investidas do inimigo. Por que o inimigo quer te impedir de orar? Porque ele sabe o poder que existe na oração. Tiago 5,16 nos lembra: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando você busca a Deus em oração, você se torna uma ameaça ao inferno. Você ganha discernimento para enxergar as ciladas do inimigo, força para resistir às tentações e autoridade para vencer qualquer batalha espiritual. O diabo sabe que se você dobrar os joelhos, Deus abrirá caminhos, restaurará sua vida e quebrará cadeias. Então ele faz de tudo para impedir, te sobrecarrega com tarefas, te enche de distrações e rouba seu tempo. Ele não precisa fazer você se rebelar contra Deus. Basta fazer com que você o esqueça pouco a pouco. Não deixe isso acontecer-se. Você tem enfrentado dificuldades para orar e estudar a Bíblia? Entenda que isso não é apenas falta de tempo. É uma guerra espiritual. Você precisa decidir hoje colocar Deus em primeiro lugar. A primeira mudança: coloque Deus em primeiro lugar. Se Deus não for sua prioridade, qualquer coisa será desculpa para deixá-lo de lado. O mundo te ensina a correr atrás de dinheiro, sucesso e entretenimento. Mas Jesus nos dá uma instrução clara: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Note que ele não disse para buscarmos a Deus quando der tempo ou quando for conveniente, mas para colocá-lo acima de tudo. A questão não é falta de tempo.
mas falta de prioridade. O que tem dominado sua rotina? Trabalho? Redes sociais? Entretenimento? Se Deus não estiver no topo da sua lista, algo está errado. O que significa colocar Deus em primeiro lugar? Significa que sua vida espiritual não pode ser tratada como um detalhe, mas como a base de tudo. Um cristão que realmente prioriza Deus entende que orar não é um dever, é um privilégio. Ler a Bíblia não é uma obrigação, é alimento para a alma. Ter tempo com Deus não é perda de tempo, é investimento para a eternidade. Quando sua vida espiritual está em segundo plano, todas as outras áreas começam a se desalinhar. Sem oração e sem a palavra, suas decisões se tornam impulsivas, sua fé se enfraquece e as armadilhas do inimigo se tornam mais perigosas. A sua prioridade está onde está seu tempo. Muitos dizem que Deus está em primeiro lugar, mas suas atitudes dizem o contrário. Faça um teste. Quanto tempo do seu dia é dedicado a buscar a Deus? Sua Bíblia está sendo lida ou está acumulando poeira? Você tem se enchido mais da palavra ou das distrações do mundo? Se sua rotina mostra que Deus tem ficado para depois, é hora de fazer mudanças. Como colocar Deus em primeiro lugar na prática? Comece o dia buscando a Deus. Antes de pegar o celular ou correr para as obrigações, ore e leia a palavra. Quando você entrega o primeiro momento do dia ao Senhor, tudo começa a se alinhar. Estabeleça um tempo fixo para oração e leitura bíblica. Se há tempo para comer, dormir e trabalhar, também precisa haver tempo para Deus. Elimine distrações. Se as redes sociais, séries ou outras coisas tomam seu tempo com Deus, estabeleça limites. Configure lembretes para orar e mantenha sua Bíblia acessível. Viva em constante comunhão. Deus não está apenas no seu momento de oração. Ele quer caminhar com você o dia inteiro. Fale com Ele enquanto trabalha, estuda e realiza suas tarefas diárias. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, tudo muda. A paz que você deseja, a força que te falta e as respostas que você procura estão na presença de Deus. Mas para experimentar essa transformação, você precisa buscá-lo acima de tudo. Em próximos tópicos, eu vou te mostrar estratégias práticas para fortalecer sua vida de oração e estudo da palavra. Não permita que o inimigo continue te afastando da comunhão com Deus. Vença a preguiça espiritual e a falta de motivação. Muitas pessoas reconhecem a necessidade de orar e ler a Bíblia, mas simplesmente não conseguem. O cansaço, a preguiça e a falta de motivação tomam conta e sua busca por Deus vai sendo adiada. Se isso tem acontecido com você, saiba que não é algo normal. Essa dificuldade é um ataque espiritual contra sua comunhão com Deus. A Bíblia nos adverte em Romanos 12:11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Isso significa que devemos lutar contra a apatia e manter nosso espírito sempre inflamado pela presença de Deus. Mas como fazer isso quando a vontade de buscar ao Senhor parece distante? Por que você não tem vontade de orar e ler a Bíblia? Falta de disciplina espiritual. Muitas pessoas esperam sentir vontade para buscar a Deus, mas a vida espiritual não funciona assim. Se você esperar ter desejo, pode nunca começar. Precisamos buscar a Deus independente do que sentimos, pois a fé cresce com a prática. Coração sobrecarregado. A Bíblia nos alerta em Lucas 21:34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as preocupações deste mundo. Se sua mente está cheia de problemas, ansiedades e distrações, sua conexão com Deus enfraquece. O inimigo usa suas preocupações para impedir que você se aproxime da presença do Senhor. Falta de alimento.
Espiritual. Se você passa dias ou semanas sem buscar a Deus, sua fé se torna fraca. Assim como o corpo físico precisa de alimento diário para se manter saudável, o espírito precisa de oração e da palavra para permanecer firme. Como vencer a preguiça espiritual? Ore, mesmo sem vontade. Não espere sentir desejo para falar. Com Deus, comece mesmo que pareça difícil. O Espírito Santo fortalece aqueles que tomam a iniciativa. Leia a Bíblia diariamente, nem que seja um versículo. Você não precisa ler capítulos inteiros de uma vez. O importante é manter sua mente conectada à palavra de Deus. Crie uma rotina de busca espiritual. Assim como você tem horários para comer e trabalhar, estabeleça um tempo fixo para Deus. Isso se tornará um hábito transformador. Afaste-se do que enfraquece sua fé. Se redes sociais, entretenimento excessivo ou más influências têm roubado seu tempo com Deus, é hora de estabelecer limites. Clame por um renovo espiritual. Peça ao Espírito Santo que reacenda a chama dentro de você. Deus nunca rejeita um coração que deseja se aproximar dele. Aqueles que buscam, encontram. A Bíblia nos dá uma promessa poderosa em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus nunca se esconde de quem o busca sinceramente, mas Ele espera que você tome uma atitude. Se hoje você decidir lutar contra a preguiça espiritual e dar um passo em direção a Ele, Deus vai te fortalecer e reacender o fogo da sua fé. Nos próximos tópicos, eu vou te mostrar como transformar a oração e o estudo da Bíblia em algo prazeroso e não um peso. Você está pronto para essa mudança? Transforme a oração e o estudo da Bíblia em um prazer, não em uma obrigação. Se buscar a Deus tem se tornado um fardo na sua vida, isso precisa mudar. O inimigo quer que você enxergue a oração e a leitura da Bíblia como tarefas difíceis e cansativas, mas a verdade é que estar na presença de Deus é um privilégio. Quando aprendemos a desfrutar do relacionamento com Ele, orar deixa de ser um peso e se torna uma necessidade do coração. O Salmo 1:2 nos ensina: Antes tenho seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse versículo descreve alguém que ama a palavra de Deus e encontra alegria em buscá-lo. Mas como podemos transformar nossa comunhão com Deus em algo prazeroso e não apenas uma obrigação? Por que orar e ler a Bíblia parece difícil? Muitas pessoas não desfrutam da presença de Deus porque têm uma visão errada sobre isso. Aqui estão alguns erros comuns. Orar se torna um ritual mecânico. Se você encara a oração apenas como uma repetição de palavras vazias, ela rapidamente se torna cansativa. A leitura da Bíblia perde o propósito. Ler a palavra sem aplicá-la na vida faz com que ela pareça apenas mais um livro. Expectativas irreais geram frustração. Alguns pensam que precisam orar por horas ou ler capítulos inteiros da Bíblia, e quando não conseguem, desistem. A busca por Deus não deve ser um peso ou uma obrigação, mas um relacionamento vivo e transformador. Como fazer da oração e do estudo da Bíblia um prazer? Mude sua mentalidade. Não veja isso como um dever, mas como um momento especial com Deus, que deseja falar com você. Seja autêntico na oração. Fale com Deus como um pai amoroso. Compartilhe suas alegrias, dificuldades e sonhos com Ele. Leia a Bíblia com intenção. Em vez de apenas ler, pergunte-se: o que Deus quer me ensinar com esse versículo? Como posso aplicar isso na minha vida? Experimente diferentes formas de aprendizado. Se tem dificuldade para ler, tente ouvir áudios bíblicos ou acompanhar estudos interativos.
Isso pode tornar sua busca mais dinâmica. Crie um ambiente propício para buscar a Deus. Separe um tempo e um lugar para estar com Ele. Coloque um louvor, acalme sua mente e se entregue completamente à presença do Senhor. Quanto mais você busca, mais você quer. No começo, pode parecer difícil, mas à medida que você se aproxima de Deus, sua sede espiritual cresce ainda mais. A Bíblia declara em Salmos 34:8: Provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, quem experimenta verdadeiramente a presença de Deus nunca mais quer viver longe dele. Nos próximos tópicos, eu vou te mostrar como manter essa constância e impedir que sua vida espiritual esfrie novamente. Você está pronto para essa transformação? Como manter uma vida espiritual constante e não voltar atrás? Não adianta buscar intensamente a Deus por um momento e depois voltar para a mesma rotina de antes. O inimigo não desiste fácil. Se você não estiver atento, ele usará distrações, cansaço e as pressões do dia a dia para te afastar da presença de Deus. É por isso que, mais do que apenas buscar ao Senhor, você precisa aprender a permanecer firme na fé. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A palavra-chave aqui é constância. Não adianta ter momentos de fervor e depois passar longos períodos sem oração e sem palavra. A verdadeira mudança acontece quando buscar a Deus se torna um estilo de vida. Os inimigos da constância espiritual. Muitas pessoas começam com entusiasmo, mas depois de um tempo acabam esfriando na fé. Isso acontece porque não conseguem identificar e vencer os inimigos da constância como falta de organização espiritual. Se você não separar um tempo específico para Deus, sempre surgirá algo mais importante para ocupar esse espaço. Dependência de emoções. A vida espiritual não pode depender do que você sente. Se você só busca a Deus quando está inspirado, nunca terá constância. Distrações que enfraquecem sua fé. Se você continua priorizando aquilo que te afasta de Deus, naturalmente, sua vida espiritual será prejudicada. Isolamento da comunhão cristã. Caminhar sozinho torna a jornada mais difícil. Ter irmãos na fé para te fortalecer e incentivar faz toda a diferença. Como permanecer firme e não esfriar novamente? Crie hábitos espirituais sólidos. Defina horários fixos para orar e estudar a Bíblia, até que isso se torne uma parte essencial do seu dia. Elimine distrações que roubam seu tempo com Deus. Se algo tem tomado o lugar da sua busca espiritual, tome uma atitude e reorganize suas prioridades. Cerque-se de pessoas que te fortaleçam na fé. Ter amigos e irmãos espirituais ao seu lado te ajudará a se manter firme. Busque estar envolvido na igreja e em ambientes que fortaleçam sua fé. Tenha um propósito claro na sua caminhada espiritual. Pergunte-se: por que eu quero buscar mais a Deus? Ter um propósito definido te ajudará a permanecer firme, mesmo nos momentos difíceis. Dependa do Espírito Santo todos os dias. Não confie apenas na sua força de vontade. É o Espírito Santo que te sustenta e te fortalece na caminhada cristã. Deus procura filhos que sejam fiéis, não inconstantes. A Bíblia nos adverte em Apocalipse 3,16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus não quer filhos que o buscam apenas quando precisam ou quando é conveniente. Ele deseja um relacionamento profundo com aqueles que fazem dele o centro de suas vidas. Hoje, você tem uma escolha diante de você. Vai continuar oscilando entre momentos de busca intensa e períodos de frieza espiritual, ou vai decidir firmar um compromisso real com Deus?
Agora, você já sabe que o inimigo usa distrações e sobrecarga para te afastar da presença do Senhor. Mas hoje, você pode mudar essa realidade. Você pode decidir sair do piloto automático e colocar Deus em primeiro lugar de verdade. A oração e o estudo da Bíblia não podem ser tratados como algo secundário, mas como a base da sua caminhada espiritual. Quanto mais você busca a Deus, mais fortalecido espiritualmente você se torna. Então, não deixe essa palavra morrer aqui. Comece agora a mudar sua rotina. Fortaleça sua comunhão com Deus e decida nunca mais voltar atrás. E para que essa mensagem alcance ainda mais vidas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa despertar espiritualmente. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Nos vemos no próximo vídeo.